eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 20, do verso 1 ao verso 16. Eu vou ler aqui na versão NVT, você pode acompanhar na sua. Mateus, capítulo 20, a partir do verso 1, nós temos a parábola ou a história dos trabalhadores da vinha. O texto das Escrituras diz assim: pois o reino de Deus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no fim do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às 3 da tarde, fez a mesma coisa. Às 5 da tarde, estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse: vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas 1 hora. E, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Vamos orar? Ó Senhor Deus de bondade e de misericórdia, nós estamos aqui reunidos e o nosso desejo é compreender a Tua vontade para as nossas vidas. O nosso desejo é que o Senhor tenha liberdade, através do Teu Espírito, de falar ao nosso coração. Por isso, Senhor, aqui reunidos nós dizemos exatamente isso, Senhor. Nós damos liberdade ao Teu Espírito para falar a cada um de nós conforme a Tua vontade e a nossa necessidade, Senhor. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Bom, meus irmãos, essa é uma outra parábola, uma outra história que se dá no contexto de negócios, né? É bem interessante a gente pensar, porque às vezes a gente acha que a Bíblia não fala sobre negócios ou sobre a vida cotidiana das pessoas lidando com recursos, com trabalho. Não, mas a Bíblia é cheia dessas coisas, na verdade. Muitos exemplos de Jesus, muitas situações vividas nos evangelhos têm a ver com as situações normais do cotidiano, inclusive situações de negócio. Aqui nós temos uma história que tem a ver com um proprietário de terras que foi contratar trabalhadores para trabalhar na sua terra. Essa história dos trabalhadores da vinha foi contada por Jesus no contexto de uma pergunta. E a cada domingo que a gente tem refletido sobre as parábolas, eu tenho tentado exatamente resgatar o contexto em que essas histórias são contadas.
porque é muito importante para nós. Elas foram contadas dentro de uma história de relacionamento de Jesus com outras pessoas. Então, a intenção de Jesus, ao contar essas histórias para aquelas pessoas, é importante para nós entendermos o que elas significam para nós hoje também. A história dos trabalhadores na vinha, portanto, foi contada dentro de um contexto de uma pergunta. Uma pergunta que muitos fazem a si, não têm coragem de fazer a Deus, mas que Pedro fez diretamente a Jesus. A pergunta, está um pouquinho antes do texto que nós lemos, que Pedro fez, foi a seguinte: Senhor, nós deixamos tudo para seguir você. Qual será a nossa recompensa? O que é que nós vamos ganhar em te seguir? Pedro fez essa pergunta depois de Jesus dizer que é difícil para as pessoas ricas entrarem no reino dos céus. Olha só que coisa. Jesus disse isso claramente. Jesus diz, olha, é difícil das pessoas ricas entrarem no reino dos céus, mas não é impossível, disse Jesus. No entanto, quando Jesus afirmou isso, os discípulos ficaram confusos. Por quê? Porque essa afirmação de Jesus, de que é difícil um rico entrar no reino dos céus, contrariava o senso comum da época. O senso comum da época dizia que o céu era exatamente dos ricos, porque os ricos eram ricos porque eram abençoados por Deus. E Jesus acaba dizendo o inverso disso, e diz, olha, é difícil os ricos entrarem no reino dos céus. E os discípulos, então, ficaram confusos com aquela fala de Jesus. E aparentemente, Pedro olhou para si, olhou para os outros discípulos e pensou, bem, tudo bem, nós não somos ricos. Então, talvez para nós esteja mais fácil. Mas a verdade é que nós tínhamos alguma coisa sim. E nós deixamos o pouco que nós tínhamos para seguir Jesus. Vale a pena? Vale a pena isso que nós estamos fazendo? Qual vai ser a nossa recompensa? Foi exatamente depois de Pedro fazer essa pergunta que Jesus então tranquilizou os seus discípulos. E Jesus afirmou que haverá sim uma recompensa aguardando todos aqueles que se renderem a Deus e que seguirem a Jesus. Haverá uma recompensa sim. Jesus diz que essas pessoas que se renderem completamente ao Senhor, que seguirem a Jesus, serão compensados pelas eventuais perdas que tiverem, 100 vezes mais do que perderam. E Jesus disse que, além disso, elas receberão um prêmio supremo, que é a vida eterna. E ao dizer essas coisas, então, Jesus aquieta o coração dos seus discípulos em relação à dúvida se valeria a pena deixar tudo para segui-lo. Mas Jesus, ao final dessa fala, faz uma ressalva para orientar a mente dos seus discípulos, que certamente já estavam divagando e pensando sobre qual seria o prêmio que eles iam receber, né? Ora, Jesus diz, não, vai ter mesmo, vocês vão receber 100 vezes mais do que vocês perderam. Eu acho que já tinha discípulos fazendo as contas. Bom, deixa eu ver aqui quanto foi que eu deixei de lado, o que foi que eu deixei de lado, porque Jesus acabou de dizer que são 100 vezes mais. Jesus afirmou que, nessa ressalva, que muitos primeiros seriam os últimos, e muitos últimos seriam os primeiros. Jesus falou isso ao falar da recompensa que seria recebida. E depois de falar isso, então, Jesus explica essa expressão, muitos últimos seriam os primeiros, e muitos primeiros seriam os últimos. Ele explica essa expressão contando a parábola que nós lemos hoje. Então, essa parábola é a explicação desse final da fala de Jesus, aonde ele responde, na verdade, para Pedro a respeito daquilo que seria recebido como recompensa por aqueles que seguiriam a Jesus. Então, esse é o contexto da história em que Jesus estava falando com aquelas pessoas.
Agora, me deixem ajudá-los a entender um pouquinho o contexto cultural dessa situação. Porque quando a gente se depara com uma parábola, a gente está se deparando com uma história de uma situação que ocorreu há mais de 2000 anos atrás, num contexto cultural diferente do nosso, né? Então eu quero só ajudar um pouquinho em algumas informações. Primeiro, deixe-me dizer que a cena de trabalhadores diaristas aguardando numa rua ou numa praça para serem chamados para o trabalho, que é exatamente a cena da história que Jesus contou, embora seja uma cena de 2000 anos atrás, não é algo completamente estranho para nós, não é? Não é. Nas cidades pelo interior do nosso Brasil, afora, mesmo nos bairros mais afastados das grandes cidades, essa cena continua acontecendo. É uma praça específica, é uma rua específica, em que aqueles que trabalham pela diária, aqueles diaristas, se juntam ali e esperam passar o caminhão que vai levar aqueles que quiserem trabalhar para uma obra, para um campo, para uma fazenda, seja para onde for. Então essa é uma cena comum ainda nos nossos dias, mas nos dias de Jesus era o que existia. Ou você tinha os escravos, ou você tinha os artesãos, ou você tinha os diaristas. Então, não havia empresas que dessem emprego para as pessoas. Então, ou você tinha a sua profissão, ou você era escravo de alguém, ou você fazia bico. Isso é, você trabalhava todo dia ali como diarista. Um aspecto desse pano de fundo cultural, né, da nossa história é a difícil situação daqueles que dependiam do trabalho de cada dia para colocar na mesa o pão de cada dia. Ora, esse ainda é um problema hoje. Imagine aqueles que viveram naquele tempo de Jesus, como é que eles enfrentavam a luta de todo dia ganhar o pão daquele dia. O expediente de um diarista naquele tempo era de 12 horas. Eram 12 horas de trabalho, incluídas aí as horas, o tempo da refeição. Esse expediente ia do nascer ao pôr do sol. Não era como hoje que a gente quer, né, trabalhar 6 horas, 8 horas. Não, eram 12 horas de trabalho diário. E eles ganhavam 1 denário por dia. O denário era o pagamento de um trabalhador por dia. E 1 denário por dia era um salário de subsistência. Servia para ele comprar a comida do dia para a família e um pouquinho mais alguma coisa. Não era um salário para fazer nada além do que sobreviver. Algumas vezes, nas Escrituras, esses diaristas são chamados de jornaleiros. E eles foram protegidos por diversas leis do Antigo Testamento. Né? E essas leis, uma delas, por exemplo, falava da obrigação de que os salários dos jornaleiros ou os salários dos diaristas fossem pagos ao final do dia de trabalho. Veja só o cuidado de Deus com essas pessoas. Ele disse, olhe, se você tem alguém trabalhando para você e ele ganha por dia, diz lá o texto bíblico, não deixe para pagar no dia seguinte, pague no dia de trabalho. Porque aquela pessoa precisa comer daquele dinheiro que ele vai ganhar. Esses diaristas foram protegidos pelas leis do Antigo Testamento, para que não houvesse também uma exploração tão grande deles. E eles não tinham reserva para se manter por longos períodos, eles precisavam todo dia ganhar o dinheiro daquele dia. No Novo Testamento, é muito interessante perceber que Tiago, ele lembra para os irmãos, os crentes que tinham campos e que se valiam da obra, do trabalho, né, da mão de obra dos diaristas, de que eles deveriam pagar o salário no dia. Tiago diz, não retenham o salário do trabalhador diarista, pague no dia. A cada dia é devido, pague no dia. O texto está em Tiago, capítulo 5, verso 4. Tiago diz assim, 5:4.
Por isso, ouçam os clamores dos que trabalham em seus campos, cujo salário vocês retiveram de modo fraudulento. Sim, os clamores dos que fizeram a colheita em seus campos chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Essa é a condição daqueles que a nossa história narra, aqueles homens que estavam na praça e que ali foram levados para trabalhar na vinha. Pois bem, a maioria dos comentaristas divide essa parábola em 4 partes. São 4 partes bem delineadas, né? Além, é lógico, da introdução à parábola, que é o verso 1, né? E do provérbio de conclusão, que fica no verso 16. Essa parábola dos trabalhadores da vinha tem 4 movimentos, vamos dizer assim, 4 cenas, 4 partes. Do verso 1 ao verso 7, você vai encontrar a sequência das contratações feitas dos trabalhadores. Do verso 8 ao verso 10, o texto fala sobre o momento do pagamento dos trabalhadores. Do verso 11 ao 12, está a reclamação dos trabalhadores da primeira hora por justiça. E do 13 ao 15, a defesa do dono da vinha a respeito da maneira como ele tratou os empregados. Então eu quero falar rapidamente sobre cada uma dessas partes, para que a parábola possa ficar bem clara, bem delineada para a gente. Tá? Então a primeira parte, do verso 1 ao verso 7, fala a respeito da contratação. Nessa primeira cena, logo cedo, ao nascer do sol, o dono da vinha saiu em busca de trabalhadores para a sua vinha. E ele precisava ir cedo, porque o dia de trabalho começava com o nascer do sol e até o pôr do sol. E, embora a parábola não diga expressamente, essa história que Jesus contou poderia perfeitamente ter acontecido no mês de setembro, que é o mês que ocorre a colheita da uva naquela região. E nessa época, em setembro, ali em Israel, o ano deles é parecido, aliás, o dia deles é parecido com o nosso. Isso é um dia de 12 horas de sol e de 12 horas de noite. Um dia semelhante ao que nós temos aqui o ano inteiro, né? Para nós o dia sempre é dividido em 12 e 12. Mas não é assim pelo mundo afora, né? No entanto, nesse momento, nesse período em setembro, onde possivelmente essa história se deu, os dias eram dias de 12 e 12, parecidos com o nosso. Sol do nascer ao ocaso por 12 horas. Então, ao amanhecer, o dono da vinha saiu. E ele saiu para contratar diaristas. E ele acerta com esses diaristas o salário do dia. Ele junta possivelmente as pessoas na praça e diz: eu preciso de gente para trabalhar, vocês estão dispostos? E eles dizem: sim, a gente está disposto, a gente quer trabalhar. E ele disse: ok, então vamos acordar aqui, eu vou pagar para vocês 1 denário pelo dia de trabalho. 1 denário era o que se pagava pelo dia de trabalho. E os trabalhadores que estavam ali na praça aceitaram a proposta. No entanto, percebendo no decorrer do dia que ele ia precisar de mais pessoas para concluir o serviço, sem perder a época apropriada para a colheita das uvas, às 9 da manhã, aquele dono da vinha sai em busca de mais trabalhadores. E da mesma forma, ele faz isso ao meio-dia e às 3 da tarde. Ele vai até a praça, verifica se alguém quer trabalhar, quem está lá para trabalhar, ele leva para trabalhar na vinha. Ao final do dia, já por volta das 5 horas da tarde, o dono da vinha se vê numa situação de não poder realizar toda a colheita. Possivelmente era isso. E por isso ele retorna à praça e encontra lá algumas pessoas que estavam ainda lá na praça e que esperaram ali, talvez, uma parte do dia, sem conseguir trabalho. E ele conversa com aqueles trabalhadores, diz: vocês estão fazendo o quê aqui? Olha, ninguém chamou a gente para trabalhar. Pois então eu quero que vocês trabalhem na minha vinha. Às 5 horas da tarde. Faltava 1 hora para o dia terminar. Faltava 1 hora para que a noite chegasse. E então ele leva esses trabalhadores. Aos trabalhadores contratados no início do dia, aqueles que chegaram de manhã cedo, aquele homem ofereceu o pagamento de 1 denário, como eu já disse. Mas aqueles contratados às 9 da manhã,
A promessa que o dono da vinha fez foi que eles receberiam um pagamento justo, mas não se falou em valor. E os demais que foram chamados ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde, nem se falou em salário. Eles simplesmente disseram, você quer trabalhar? Eu disse, eu quero trabalhar, vamos trabalhar e vamos ver o que vai acontecer. E eles já estavam da metade do dia para frente, então eles estavam prontos a aceitar qualquer proposta de trabalho que fosse oferecida. Aqueles que foram depois das 6 horas da manhã, certamente na cabeça deles estava o seguinte, bom, como eu não trabalhei o dia todo, então eu vou ganhar uma parte do salário do dia, não vou ganhar tudo. E era isso que estava na mente deles, a proporcionalidade. Eles achavam que, como tinham trabalhado menos horas, eles iam ganhar menos. E aqueles que foram contratados às 5 da tarde, então, eu acho que eles disseram, bom, quem sabe eu faço um bom relacionamento com esse homem e da próxima ele me paga alguma coisa, porque eu já vou chegar lá às 5 horas da tarde, eu acho que não vou receber mais nada. No entanto, todos eles, de alguma maneira, confiavam na boa intenção daquele homem. E todos eles foram. Pois bem, a parte seguinte da nossa parábola, então, é o momento do pagamento. Termina o dia. Chega ao final. E chegando ao final, então, aquele senhor, o dono da vinha, orientou o seu capataz a fazer o pagamento dos trabalhadores. E, surpreendentemente, ele orienta que o pagamento deve ser feito começando por aqueles que chegaram por último. Aqueles que trabalharam apenas 1 hora. Chegaram às 5 da tarde. Mas o mais surpreendente ainda é que o dono da vinha determinou que aqueles que chegaram às 5 da tarde deveriam receber o pagamento por um dia inteiro. Ora, ninguém imaginava que isso poderia acontecer. E quando Jesus contou essa história, todo mundo deve ter ficado, o que é isso? Por que esse homem? Quem é esse homem que vai pagar o salário de um dia inteiro a alguém que trabalhou apenas 1 hora naquele dia? Todos receberam um denário. Os que chegaram às 6, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde. Todos eles receberam o mesmo pagamento. Bom, o texto não fala sobre a reação de todos os trabalhadores na hora desse pagamento. Mas não é difícil imaginar a surpresa daqueles que chegaram de meio-dia para frente, né? Quando olharam e viram que eles iam receber o pagamento de um dia inteiro. Eu imagino que aqueles homens não só ficaram surpresos, mas o coração deles se encheu de gratidão. Poxa vida, eu não imaginava que fosse receber esse pagamento. Eu já tinha dado o dia por perdido. Eu não sabia nem como ia trazer sustento para minha família no final desse dia. Mas olha só, recebi o pagamento de um dia inteiro. Não há muitos detalhes sobre essa reação. Eu estou imaginando que tenha sido assim. Mas há uma reação de um grupo que é descrita em detalhes. Jesus diz que aqueles que foram contratados na primeira hora, ao perceberem que os outros haviam recebido o pagamento pelo dia inteiro, eles imaginaram, na sua mente, que iam receber mais. No entanto, eles receberam o mesmo pagamento. Pois bem, guarda isso aí, porque isso é importante para o nosso entendimento dessa parábola. Entramos na reclamação dos trabalhadores da primeira hora. Quando eles receberam o que havia sido acordado pela manhã, cedo, os trabalhadores da primeira hora, embora tivessem recebido exatamente o que foi combinado, eles reclamaram. Eles se sentiram injustiçados. Porque eles receberam a mesma coisa, tendo trabalhado mais horas.
Era esse o raciocínio deles. Eles afirmaram que passaram o dia inteiro sob o sol quente. E que por isso eles mereciam receber mais do que os outros. E assim ficaram indignados com aquela situação. O dono da vinha não se sentiu ofendido com aquela reclamação, ele ouviu. No entanto, ele afirmou claramente que não tinha agido com injustiça. É como se ele dissesse assim: amigo, você recebeu o que a gente tinha combinado. Você lembra hoje pela manhã, quando eu juntei todo mundo e disse que quem trabalhasse o dia inteiro ia receber 1 denário? Pois é o que eu estou lhe pagando, 1 denário. Eu mantive a minha palavra para você. Você, que não tinha o que comer, que não tinha o que fazer no dia de hoje, vai voltar para casa com o suficiente para alimentar a sua família, como nós tínhamos acordado antes. Mas o dono da vinha não parou nessa argumentação, não. Ele continua falando e avança para o clímax dessa história. Quando ele questiona, meus irmãos, as motivações daquela reclamação. É como se ele virasse para aqueles homens e dissesse assim: olha, se eu cumpri o que foi acordado, se eu em nada fui desonesto com vocês, mas fiz exatamente aquilo que prometi, por que vocês estão reclamando? Vocês estão com inveja porque eu fui bondoso com os outros? Olha só onde foi que o dono da vinha foi chegar no argumento dele. E assim, ao apresentar esse argumento, Jesus conclui sua resposta a Pedro, dizendo claramente para Pedro algumas coisas. Primeiro, Pedro, as recompensas serão dadas conforme o que foi prometido, Pedro. Não tenha dúvidas disso. Tudo o que eu prometi para você, tudo o que eu disse que haverá a respeito de recompensa, será cumprido. Mas Jesus também disse para Pedro que eles não deveriam gastar tempo ou energia tentando medir e fazer comparações entre eles. O reino de Deus não se trata de comparar os benefícios recebidos de Deus. O reino de Deus se trata da graça dele, concedida conforme a sua própria vontade, e não conforme a nossa. Muito bem. Me permitam agora explicar mais algumas coisas a respeito dessa parábola. E em seguida eu quero apresentar algumas aplicações práticas para a nossa vida. Os comentaristas explicam essa parábola de várias formas. De várias formas mesmo. Eu encontrei pelo menos 7 maneiras diferentes de interpretar essas parábolas. Elas vão desde das alegorias. E quem interpreta por alegorias, por exemplo, compara as 5 levas da contratação às 5 eras sucessivas no mundo. Então apresenta as 5 contratações, como a era de Adão até Noé, de Noé a Abraão, de Abraão a Moisés, de Moisés a Cristo e de Cristo até o presente. Até uma ideia meio de fundo ideológico, que fala que essa parábola, na verdade, ela é contra a exploração dos camponeses pelos ricos latifundiários. No comentário que Carson faz do Evangelho de Mateus, ele afirma algo muito interessante, para a gente desfazer alguns dos mitos de interpretação dessa parábola. Ele diz assim: essa parábola não é sobre aqueles que... não é falando daqueles que trabalharam apenas 1 hora e dizendo que eles trabalharam tanto quanto os outros que trabalharam o dia inteiro. Não é sobre isso. Não é dizendo que trabalhar 1 hora é a mesma coisa que trabalhar o dia inteiro. Não. Essa parábola não é, como alguns afirmam, sobre o fato dos gentios, nós que viemos depois, sermos
tão beneficiados por Deus quanto os judeus que vieram primeiro. Não é sobre isso. Há toda uma reflexão sobre esse tema, mas nesta parábola o assunto não é esse. Ela também não é falando que todos os homens são iguais diante de Deus, não. E eu não estou discutindo essa questão, a gente pode depois pensar sobre a igualdade das pessoas diante de Deus, mas essa parábola não é sobre isso. Ela também não é uma parábola dizendo que o trabalho do reino e todo trabalho no reino é igual, sempre igual para todo mundo. Não é sobre isso. Os trabalhos no reino são diferentes, as responsabilidades são diferentes. Não é sobre isso. Na verdade, o ensino central desta parábola parece nos levar, meus irmãos, para contemplar a graça generosa do Senhor. E ela parece nos levar a evitar um erro que nós cometemos muito, que é fixar nossos olhos na comparação entre o que nós recebemos de Deus e aquilo que as outras pessoas recebem de Deus. Em outras palavras, a parábola afirma que as recompensas do reino não são instrumentos de status. Ninguém pode usar aquilo que recebeu de Deus e nem deve considerar aquilo que recebeu de Deus como sinal de status ou de destaque no reino. Não é assim que funciona no reino de Deus. Essas recompensas que o Senhor promete são a expressão da graça de Deus. E a graça de Deus, meus irmãos, não é algo sobre nós. A graça de Deus é a respeito de Deus. Fala dele e de quem ele é. Essa história, portanto, não é sobre quem merece um salário maior entre os vários trabalhadores. Eu acho que chegou mais cedo merece. Não, acho que o outro merece também. Não, essa história não é sobre quem merece um salário maior entre as várias turmas de trabalhadores. Mas essa história é sim sobre a bondade de um homem que olhou para a necessidade daqueles trabalhadores e decidiu ser generoso. Caminhem comigo agora por mais alguns poucos minutos, para nós fazermos algumas aplicações dessas verdades, desse entendimento para as nossas vidas. Eu quero começar fazendo uma pergunta. Por que a bondade de Deus para com os outros incomoda tanto a gente? Sobretudo quando parece que os outros se deram melhor do que nós. Por que a gente se sente incomodado com isso? Não é surpreendente que a bondade de Deus possa ser percebida por algumas pessoas como uma injustiça contra ele? Porque foi assim que aqueles homens perceberam. Perceberam a bondade do dono da vinha para com os outros como injustiça para com eles. Na verdade, esse sentimento que esses homens tiveram, ele é um sentimento tardio de injustiça. Por que é tardio? Porque ele é um sentimento que só chega depois quando o outro é beneficiado. Enquanto o outro não é beneficiado, parece que você não está sentindo nada. Está tudo bem. Mas na hora que o outro é beneficiado, você diz, peraí, isso é uma injustiça. É uma injustiça tardia. Claramente, é um sentimento que é um efeito colateral da comparação. Você se compara e acha que foi prejudicado porque o outro foi abençoado por Deus. Os trabalhadores que chegaram primeiro, lá às 6 da manhã, eles traduziram esse sentimento dizendo assim, eles disseram assim, olha, nós passamos o dia inteiro sob o sol quente aqui, certo? Ninguém sabe o que a gente passou. Aí a pessoa capricha, né? Só eu sei o que eu passei. Aí eles passaram o dia inteiro lá, no sol quente, eles disseram. Os outros, não. Os outros, não. Um chegou às 9, o outro chegou... Ele lá chegou às 5 horas da tarde, ele não sabe o que é sol quente. Não, agora eu sei o que é sol quente. Eu passei o dia inteiro aqui. E eles então disseram que, olha, isso não é justo. Eu fiz por onde? Eu fiz por onde merecer o pagamento de 1 denário. Mas esses daí não fizeram, não.
E por isso, os trabalhadores da primeira hora, meus irmãos, invejaram a situação dos outros trabalhadores. Talvez, se tivesse alguém perguntando para eles, eles dizeriam: eu preferia ter chegado às 5 horas, então. Porque chegando às 5 horas, eu ia trabalhar só 1 hora e ia ganhar a mesma coisa. Eles invejaram a condição dos outros. E, junto com a inveja da condição dos outros, eles se tornaram acusadores do dono da vinha. E acusaram o dono da vinha de ser injusto, quando não havia nenhuma injustiça. Agora, meus irmãos, meus amigos, você que está me ouvindo aí na rede social, se você ainda não foi embora, esse é o mesmo sentimento que destrói a vida de muitas pessoas nos nossos dias. As falas são mais ou menos assim: eu tenho trabalhado duro para me relacionar com as pessoas. Eu tento me ligar às pessoas. E por que que eu não consigo construir uma família? E ele que não está nem aí tem uma família. Por que que a casa dele se valorizou mais do que a minha? Por que que depois de eu me dedicar tanto na empresa, foi ela que foi promovida e não eu? Não aguento. Por que é que nós planejamos tanto as nossas finanças e a gente não consegue comprar um carro? Esse pessoal não planeja nada e agora já tem um carro. Por que que ele é mais reconhecido na empresa que eu? Eu sou uma boa pessoa. Ele, não sei, nem tanto, mas eu sei que eu faço o melhor, mas eu não sou reconhecido. Por que o casamento deles vai bem e o nosso não? Não é justo. Parece que isso pulsa no nosso coração. Não é justo. Eles estão se dando bem, ele está se dando bem e eu estou me dando mal. Isso não é justo. Eu fiz tudo certinho. Eu fiz conforme o contrato. Eles não fizeram conforme o contrato. Ainda assim, parecem que eles são mais abençoados por Deus do que eu sou. Algo dentro de nós parece se identificar com a reclamação daqueles trabalhadores. Parece que há uma ligação, a gente entende e a gente parece que sente algo parecido, inclusive a reclamação que eles fazem contra o dono da vinha. Você foi injusto comigo. Parece a mesma acusação que às vezes nós fazemos contra Deus. Não falamos abertamente, mas lá no coração a gente às vezes sente assim. Na história contada por Jesus, o dono da vinha, depois de ouvir as reclamações, ele provocou os trabalhadores da primeira hora a pensarem sobre a natureza daquela indignação que tomou conta deles. Essa indignação que só surgiu quando o dono da vinha foi bondoso com os outros. Essa indignação que surge na nossa vida quando o Senhor é bondoso e misericordioso com outras pessoas. Meus irmãos, talvez nós devamos aceitar a provocação daquele homem e realmente refletir sobre as nossas reclamações diante de Deus, o Deus de toda graça. A reclamação é legítima? Ela realmente busca por justiça a sua reclamação diante de Deus? Ou é apenas uma cortina de fumaça que disfarça o fato de você estar consumido de inveja? Nós desejamos realmente, com as nossas reclamações, reparar o erro que pode prejudicar outra pessoa? Ou a gente foi pego naquela armadilha, naquela combinação venenosa? Quando alguém pede por justiça, mas porque se acha justo e se acha merecedor. É uma armadilha terrível essa. Meus irmãos, não é fácil.
Não é fácil a gente refletir sobre as coisas que pulsam no nosso coração, não é fácil. É mais fácil tocar a vida operacionalmente, é mais fácil resolver problemas, resolver coisas, fazer tarefas. É difícil parar e pensar sobre as coisas que estão dentro de nós e que nos movem, que nos fazem agir de maneira que às vezes a gente nem gostaria de agir. É difícil enfrentar as nossas próprias motivações. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você decidir fazer isso, você não vai fazer isso sozinho. O Senhor vai estar com você, Ele vai ajudar você, Ele vai ser aquele que vai ajudar você a sondar o seu coração. Se você pedir ajuda, como fez o salmista, no Salmo 139, sim, você vai ter a ajuda dele. O salmista disse assim: examina-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, vê os meus pensamentos, Senhor, passa em revista os meus pensamentos, Senhor, mostra-me se há em mim algo que te ofende, Senhor, e conduze-me pelo caminho eterno. Meus irmãos, se nós orarmos desta forma, o Senhor vai nos socorrer, Ele vai nos ajudar. E nós vamos conseguir, então, entender essas motivações e tomar melhores decisões a respeito da maneira como nós vivemos. É isso que Ele deseja de nós. Bom, mas deixe-me falar ainda uma outra aplicação. Essa parábola parece querer nos ensinar que no reino, o mérito e a capacidade não são as medidas da graça de Deus. No mundo em que nós vivemos, o mérito e a capacidade são assim propaladas e são desejadas como sendo a medida daquilo que se recebe. Mas no reino de Deus não é assim. Então pode parecer estranho para alguns, né? Sobretudo aqueles que são grandes defensores da meritocracia e que acham que tudo deve ser pelo mérito. E nesse mundo, o melhor que nós temos é isso mesmo. Às vezes acaba que, de todas as situações, essa é a melhor que a gente consegue. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, as medidas não são o nosso mérito. As medidas não são as nossas capacidades. A graça de Deus não nos alcança por aquilo que nós podemos fazer ou conseguimos fazer. O reino de Deus, a natureza do reino de Deus, não é uma competição para ver quem sai melhor. Não é, meus amados irmãos. A gente às vezes vive o reino de Deus como se fosse isso, uma competição para ver quem é melhor, quem recebe mais prêmios, mais bênçãos. Isso não tem a ver com o reino de Deus, não é essa a natureza do reino de Deus. O reino se parece mais com uma festa de gente quebrada, uma festa de gente sem qualificação. Uma festa de gente que não consegue resolver os próprios problemas, mas que foi alcançado pela graça misericordiosa e bondosa do Senhor Jesus Cristo. É mais essa festa do que aquela competição. Portanto, ouça-me agora com atenção. Não faz qualquer sentido questionar a bondade de Deus oferecida a quem quer que seja. A bondade dele, Deus concede para quem Ele quer, inclusive para você. Assim como o dono da vinha, que disse que ele tem o direito, ele diz: olha, eu tenho o direito de usar o meu dinheiro. Você está reclamando porque eu usei o meu dinheiro para poder pagar um denário para aquele que chegou às 5 da tarde? Peraí, eu tenho o direito de usar o dinheiro como eu quero. Eu não fiz com você exatamente o que eu acordei, pois agora com eles eu quero dar o dinheiro do dia inteiro. E ao dizer isso, o dono da vinha então diz: olha, não me venha, eu não aceito essa acusação de injustiça contra mim. Eu fui justo com você e eu fui misericordioso e bondoso com eles. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, verso 15, há algo muito precioso.
É o Senhor falando, dizendo: terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Não somos nós que controlamos a bondade de Deus. Ninguém deve desejar querer controlar a bondade de Deus. O que vocês acham então, meus irmãos? Meus amigos, vocês que estão nos ouvindo pelas redes sociais, o que vocês acham da gente rejeitar os tons de inveja que assediam a gente, a nossa mente? Aqueles raios assim de inveja que vêm e nos atacam a mente, querem nos assediar. O que acha da gente rejeitar esse assédio da inveja? O que você acha da gente permitir que o nosso coração se encha de alegria quando alguém é abençoado pelo Senhor? Porque foi a graça do Senhor que alcançou, porque foi o Senhor que foi bondoso. E aí a gente se alegra com isso. Eu quero desafiar você a pensar sobre isso. Uma terceira e última consideração que eu desejo fazer diz respeito aos trabalhadores que chegaram na primeira hora. Eles desejavam proporcionalidade. Lembra disso? Eles disseram: eu cheguei aqui às 6 da manhã, esse cara chegou ao meio-dia, esse outro chegou às 5. O pagamento deveria ser proporcional. Se eles receberam mais, eu também quero mais. Mas a verdade é que eles desejavam essa proporcionalidade porque essa proporcionalidade era favorável para eles, que começaram a trabalhar bem cedo antes dos outros. É por isso que eles queriam. Porque se fosse ao contrário, e se eles fossem aqueles que tivessem chegado por último, possivelmente eles estariam muito felizes com a generosidade do dono da vinha, que pagou um denário para todo mundo. E não é assim que por vezes acontece com a gente, meus irmãos. Nós reclamamos e acusamos Deus quando os outros são agraciados, mas nós nos calamos quando a graça nos alcança. Quando somos nós os beneficiados, tudo bem, sorriso no rosto, legal. Mas quando são os outros os beneficiados, aí fica aquele desconforto, como se fosse: poxa, mas e eu? E eu? O dono da vinha, ao pagar o salário de um dia completo para todos, ele foi além do conceito de proporcionalidade e de justiça pelo mérito. Na verdade, ele usou o conceito da graça, conforme a necessidade de cada homem. Cada pessoa ali precisava do pão daquele dia. E ele foi gracioso com eles. Assim, os trabalhadores, todos eles, receberam o suficiente para alimentar suas famílias naquele dia. Por que é tão rara, meus irmãos, a alegria sincera com as coisas boas na vida das outras pessoas? Eu penso que é desse jeito porque a gente tem uma espécie de carência, assim, de amor. E há um engano na cabeça das pessoas, achando que o amor de Deus por nós é medido pela quantidade de coisas que Ele dá para a gente. Aliás, a gente usa essa medida também com as pessoas. Quem dá muita coisa para a gente é porque ama a gente. Quem não dá muita coisa é porque não ama. E aí a gente fica com essa sede de amor, querendo receber as coisas de Deus para se sentir amado por Deus. E aí a gente passa a vida comparando o que Deus dá para nós com o que Deus dá para os outros. A gente passa a vida desejando o que os outros têm, na ânsia de a gente se sentir amado por Deus porque está recebendo dele alguma coisa. Mas, meus irmãos, tudo isso é um grande engano, O amor de Deus não é mesquinho. O amor de Deus não é oferecido a conta-gotas.
Ele não é dividido proporcionalmente aos nossos esforços, às nossas capacidades, não. O amor de Deus é inesgotável, é amplo. O amor de Deus é profundo, abundante. Ele foi demonstrado na cruz do Calvário e está à disposição de qualquer um que reconheça que precisa ser salvo de si mesmo. E que se prostre diante de Deus e diga: eu preciso de ti, eu preciso que alguém me salve de mim. E coloque a sua fé em Jesus Cristo. Esse amor está disponível. Nós não precisamos fazer barganha ou tentar que Deus ame menos o outro para amar mais a gente. Não funciona assim. Esse amor é imenso. Tem para todo mundo, é suficiente para todo mundo, e está disponível para todo mundo. A verdade é que enquanto a gente ficar se comparando uns com os outros, enquanto a gente ficar calculando o que era devido para a gente, enquanto a gente ficar invejando o que os outros recebem, a vida do reino não vai poder ser experimentada plenamente. Vai ser parcial. Olha, ao pagar aquilo que foi acordado com aqueles trabalhadores da primeira hora, o dono da vinha agiu com justiça. Ele fez o que tinha prometido. Ao pagar o dia completo para aqueles que chegaram depois, o dono da vinha agiu com bondade. E atendeu às necessidades das famílias daqueles homens. É assim também no reino de Deus. As recompensas prometidas serão dadas, mas muitos serão surpreendidos com a bondade de Deus. Ah, meus irmãos, que essa surpresa com a bondade de Deus seja para nós fonte de alegria pelo bem que o Senhor faz aos outros. E de júbilo pelo Deus gracioso a quem nós servimos. Que Ele nos abençoe e nos ajude a lidar com esses desafios tão grandes que dizem respeito a colocar a nossa vida inteira, transparente, diante dEle, para que Ele possa nos guiar pelo caminho que é excelente.